Olá, muito boa noite a todos vocês que estão aqui. Quero dar as boas-vindas a cada um em especial neste nosso encontro semanal do Acelerador de Resultados Equipes que Resolvem, voltado para você, empresário. Estamos juntos aqui em mais uma terça-feira, trazendo mais um tema que vai ajudar você a sair do olho do furacão, deixando de ficar somente apagando incêndios dentro da sua empresa. Se você está aqui é porque já entendeu algo que muitos empresários ainda não perceberam, ou até perceberam, mas continuam sem agir para resolver a situação. O crescimento da sua empresa, ele não vai acontecer se você focar somente em trabalhar mais, em colocar mais esforço, gerar mais atividade. Ele acontece quando você deixa de ser a peça central de tudo e constrói uma equipe que realmente consegue caminhar sem depender de você para tudo. Porque enquanto a empresa só funciona se você estiver presente, cuidando de tudo, controlando tudo, sendo responsável por todas as decisões, as menores também. Nesse caso, seu crescimento ele vai ficar travado. Agora, no momento em que sua equipe começa realmente a resolver, aí sim a sua empresa ganha força para funcionar e até crescer, sem te sobrecarregar mais. Meu nome é Denise Gás, você está aqui no meu canal. Eu atuo na área de gestão empresarial focada em gente e gestão há mais de 20 anos e ao longo da minha trajetória profissional, eu passei por empresas como Kraft Foods, Heineken, FMC Technologies, onde eu tive posições de liderança e também cargos executivos. Na minha carreira, eu também treinei líderes e equipes em mais de 10 países na América e na Europa. Hoje eu sou empresária como você e eu dedico o meu tempo a ajudar donos de empresas a formarem equipes que realmente fazem as coisas acontecer. Equipes mais autônomas, comprometidas, capazes de gerar resultados sem ficar dependendo do empresário para tudo. E tudo que eu compartilho aqui nos nossos encontros semanais não vem de teorias, de livros, vem da prática, do que eu acompanhei funcionando no dia a dia, por onde eu passei, mas principalmente do que eu mesma coloquei em prática dentro da minha empresa. Os nossos encontros acontecem todas as terças-feiras às 20 horas e eu tomo um tempo, gente, para pensar especialmente em você. Você que já tem equipe, mas que vive sobrecarregado, se sentindo preso dentro da sua própria empresa. E aí, eu quero até aproveitar e dizer uma coisa para vocês. Na descrição do meu canal aqui no YouTube, tem um link que se você tiver interesse em fazer um diagnóstico completo para entendermos quais são os desafios que você está enfrentando com a sua liderança, com a sua equipe e que fazem com que você fique preso no operacional, clica lá. Pede o seu diagnóstico, ele é gratuito e eu realmente posso te ajudar a entender mais a fundo o que está acontecendo e onde você precisa agir, tá? Hoje aqui no nosso encontro, eu quero conversar com você sobre algo que gera muito desgaste na vida de quem lidera uma equipe. Como reduzir erros e retrabalhos dentro da sua equipe, né? Porque isso eu percebo que é uma recorrência em todas as empresas. Erros, retrabalhos, falhas, e a questão toda é como isso acontece e como você age quando isso acontece, né? Você é empresário. E eu vou te mostrar hoje o que realmente está por trás da falta de comprometimento e responsabilidade da equipe, que é um motivo, muitas vezes, de acontecer erros. E vou te mostrar também por que, mesmo depois de explicar, de cobrar uma resolução e até acompanhar de perto, os problemas todos continuam caindo no seu colo.
E você vai perceber hoje aqui na nossa aula que o problema não está na sua dedicação em ficar acompanhando tudo o tempo todo, nem na quantidade de cobrança que você faz. Na verdade, existe uma raiz mais profunda nisso tudo. E se você tem 5 funcionários ou mais e sente que tudo na empresa gira em torno de você, que tudo depende de você para andar, essa aula aqui de hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga os motivos de tantos erros e retrabalhos na sua equipe. E, principalmente, você vai saber o que você deve fazer quando isso acontece, tá? E eu quero começar trazendo uma reflexão que talvez você nunca tenha feito, né? E eu também, né? Porque durante muitos anos da minha trajetória profissional, eu acreditava que o problema estava na quantidade de cobrança, no tipo de acompanhamento que eu fazia, na frequência do acompanhamento. Então, eu achava que se eu cobrasse mais, as coisas elas realmente iam acontecer dentro do prazo. E iam acontecer da maneira certa. Na minha cabeça, assim, se eu fosse mais firme, mais diretiva, a equipe ia entregar melhor o que ela deveria fazer, né? Ia ter menos erros, a quantidade de retrabalho iria cair drasticamente. Se eu deixasse tudo mais claro, se eu repetisse tudo mais vezes, se eu estivesse mais presente no dia a dia, eu achava que as pessoas iam começar a agir com mais responsabilidade, mais atenção, mais cuidado. Só que, no fundo, cada um olhava apenas para o seu próprio pedaço, para aquelas atividades que ela tinha que fazer, né? Aquele seu quadrado apenas. Ninguém olhava para o impacto final da entrega, naquele resultado completo que a empresa deveria entregar, né? As pessoas não tinham essa visão do todo, muitas vezes nem queriam ter, né? Nem se preocupavam com isso. E o que acontecia na prática? Eu alinhava uma demanda, ou achava que estava alinhando bem uma demanda, só que depois eu precisava voltar de novo para reorientar, para explicar, né, mais uma vez. E eu até dava direcionamento, mas poucos dias depois eu tinha que repetir tudo, né? Acompanhava de perto, mas no final acabava ajustando, corrigindo ou fazendo parte ou até quase todo o trabalho sozinho. Só que chegou um momento em que isso começou a me desgastar de verdade. Porque deixou de ser somente uma questão operacional, né? Eu comecei a ter aquela sensação constante, sabe? Aquele aperto no peito, assim, de sentir que eu estava carregando a empresa nas costas sozinha, sempre, o tempo todo. Era eu que destravava os problemas, era eu que fazia as coisas andarem, eu que precisava pensar em tudo. E, enquanto isso, a minha equipe ficava linda e bela lá, esperando orientação, sempre esperando que eu dissesse o que ela tinha que fazer, né? Que eu determinasse o que precisava ser feito, como deveria ser feito e qual seria o próximo passo. Só que aí eu comecei a fazer o que muita gente faz, comecei a centralizar ainda mais, ou seja, eu fui para o lado oposto do que deveria ser. E eu pensava assim, mas se no final tudo volta para mim, é melhor eu já fazer logo de cara, né? E eu fui assumindo mais decisão, tomando mais decisões, sendo responsável pelas mínimas decisões do dia a dia, fui executando coisas que a minha equipe deveria fazer, fui controlando cada vez mais, até que eu percebi uma coisa bem dura, que enquanto eu fazia isso, eu estava treinando a minha equipe a não assumir responsabilidades, e eu fazia isso sem perceber. Né? E tem um erro muito comum entre os empresários, que é achar que a equipe não assume responsabilidade porque ela não quer. A gente acha nisso, né? A gente acha isso, que a pessoa não tem vontade, não tem interesse, ela não quer, está desmotivada. Mas a verdade é muito mais profunda. A equipe não assume porque ela não foi formada, ela não foi construída
de forma a vir a assumir responsabilidades. E porque o ambiente não está formatado para que as pessoas até ajudem a cobrar a responsabilidade entre si, né? Isso acontece, o ambiente não está propício para isso, e isso é invisível. Mas só que aparece todos os dias no comportamento das pessoas, nas respostas que você recebe e principalmente na falta das respostas, né? Quando você precisa correr atrás para obter uma informação, para saber o que está acontecendo. E foi aí, nesse momento, que eu comecei a perceber uma reação muito comum entre os empresários. Quando os erros começam a acontecer demais, a tendência é, eu preciso controlar mais, né? Ou seja, aumentar o controle. Pensamento do tipo assim, já que no final tudo sobra para mim mesmo, então já é melhor eu conferir tudo, etapa por etapa, o tempo todo, em todos os momentos. E sem me dar conta do impacto, eu mesma fui mergulhando fundo cada vez mais no operacional da minha empresa, revisando cada detalhe, conferindo cada formulário, cada entrega, apagando incêndio o tempo inteiro. Mas você já sabe o que aconteceu, né? Depois de um tempo, eu entendi uma coisa importante. Quanto mais eu centralizava o processo, mais a equipe deixava de prestar atenção. Porque todos já sabiam que no final, alguém iria revisar, alguém iria conferir e corrigir, ou até ter um foco ali aguçado para evitar que o erro acontecesse, né? Só que esse alguém era eu mesma fazia isso. E achar que os erros acontecem porque a equipe não se importa é um engano, sim, que muitos empresários cometem. Só que na maioria das vezes o problema está, na realidade, é na forma como a equipe é conduzida, né? As pessoas, elas trabalham focadas, muitas vezes apenas em terminar aquela tarefa, em se livrar daquilo que ela tem que fazer, né? E não exatamente em garantir a qualidade na entrega, ou até se preocupar como ela vai fazer melhor da próxima vez. E quando o ambiente não cria a responsabilidade compartilhada, né, dentro da equipe, para que todos cobrem responsabilidades um do outro, o que acontece? O retrabalho vira rotina, porque sempre vai estar cheio de erros, né? O tempo todo. São informações passadas pela metade, tarefas que são feitas sem atenção, problemas que ninguém assume e principalmente aquela sensação assim horrível que tudo precisa ser conferido por você, né? Tipo assim, se eu não olhar, vai sair coisa errada. E é exatamente sobre isso que eu quero aprofundar hoje, porque em determinado momento eu mesma percebi que os erros e retrabalhos lá na minha empresa não aconteciam apenas por falta de atenção da equipe. Na maioria das vezes elas aconteciam porque o processo inteiro estava sendo conduzido de forma reativa, né? Eles reagiam às coisas conforme aquele ambiente estava estruturado por mim, né? E então eu comecei a estudar mais sobre um conceito muito importante de gestão, que é a cultura da prevenção. Deixa eu ligar minha canetinha aqui, que eu esqueci de ligar. A cultura da prevenção. A cultura da prevenção ao invés de correção. E isso muda completamente uma forma como uma equipe trabalha, né? Então, quando você está sempre preocupado só em corrigir, não, eu vou começar a fazer, aí eu vejo o que deu errado, eu recalculo a rota, eu vou acertando. Isso é uma forma de trabalhar que garante que vai ter mais erros. Agora, se você trabalha para prevenir erros, trabalha naquela cultura que realmente vai fazer com que eu pense como eu vou fazer melhor da próxima vez,
aí a rotina realmente vai ser alterada, né? Porque quando a gente está trabalhando na cultura da correção, ninguém para entender por que aquela situação aconteceu, o que permitiu que aquele erro acontecesse e o que precisa mudar, né? A gente não se preocupa com o que tem que fazer para evitar que aquilo aconteça de novo, e aí o problema volta, e depois vai voltar de novo, e o retrabalho vira rotina dentro da empresa, porque a empresa aprende apenas a apagar incêndios, mas não aprende a prevenir falhas. Enquanto isso, você, empresário, você fica sobrecarregado, tendo que revisar tudo, conferindo detalhes, corrigindo erros repetidos e sentindo, né, que precisa estar em cima de tudo o tempo todo no pescoço das pessoas. Só que equipes que erram menos, elas não são equipes perfeitas. Não existe uma equipe perfeita, né? O que acontece é que essas equipes que erram menos, elas criam hábitos de observar o que está sendo feito, revisar a forma como foi feito, alinhar entendimento e se antecipar aos problemas. Quando você faz isso, você já consegue enxergar que lá na frente vai ter um problema e aí a equipe consegue se antecipar a isso antes que o problema surja e até que ele cresça, né? E quando essa mentalidade ela começa a existir dentro da equipe, o retrabalho diminui, os processos fluem melhor, a empresa deixa de viver no modo automático, repetindo erros e erros e erros, né? Então, é a cultura da prevenção. Quero que você reflita comigo com sinceridade. Hoje, aí dentro da sua empresa, você precisa corrigir os mesmos erros repetidamente? Ou então, as tarefas elas até são feitas, mas sempre com falhas, esquecimentos ou tendo que ter várias etapas de retrabalho? Você sente que precisa conferir tudo antes de entregar para o cliente? Quando você se afasta um pouco, os problemas começam a aparecer? Se você respondeu sim aí mentalmente para alguma dessas situações, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Isso não acontece por acaso. Isso é resultado da forma como a equipe aprendeu a trabalhar dentro da sua empresa. E no meu método Equipes que Resolvem, que eu criei justamente para ajudar empresários que estão cansados de viver corrigindo erros, apagando incêndios, refazendo tarefas o tempo inteiro. Qual é o objetivo? Construir equipes que trabalhem com mais atenção, autonomia e consistência. Então, o meu método ele é voltado para construir equipes que entreguem com qualidade, sem depender do empresário revisando cada detalhe. Porque quando os erros diminuem e o retrabalho deixa de fazer parte da rotina normal da empresa, você volta a ter tempo para pensar em estratégias de crescimento, em estratégias de inovação, em criar algum novo serviço para os seus clientes, em divulgar algum trabalho que a sua empresa faça. Você vai ter tempo para a sua família e também tempo para você mesmo, para você aproveitar a sua própria vida. E dentro do método Equipes que Resolvem, existe um princípio muito importante, que é: equipes que erram o tempo todo não precisam de mais cobrança apenas. O que elas precisam é aprender a trabalhar com mais clareza, responsabilidade e atenção ao que elas vão entregar. Mas o que a maioria dos empresários faz? Continua a conferir tudo, fica em cima da equipe o tempo todo, aumenta o controle e acredita que isso vai acabar reduzindo os erros. E a gente sabe que na prática não é isso que acontece, né? Porque excesso de controle não ensina ninguém a trabalhar melhor. E hoje aqui eu vou te mostrar por que isso acontece, né? O conteúdo de hoje ele é sobre entender por que os erros e os retrabalhos continuam acontecendo aí dentro da sua equipe, mesmo quando você orienta, quando você acompanha, quando você cobra.
O conteúdo de hoje também é sobre como identificar comportamentos e hábitos invisíveis, ou aqueles que você não enxerga direto quando bota o olho, né? Comportamentos que fazem os problemas se repetirem e fazem você precisar revisar tudo o tempo inteiro, né? Agora, eu também quero deixar claro sobre o que nós não vamos falar aqui hoje, né? Aqui você não vai encontrar um conteúdo hoje que fale sobre colocar mais ainda culpa na equipe, ou como trabalhar com mais pressão, ou ainda até o que você tem que fazer para criar um ambiente de maior controle. Isso a gente não vai ver. E também a gente não vai falar sobre como virar fiscal de tudo, o tempo todo dentro da empresa. Então, se você está procurando uma solução rápida, imediata, baseada apenas em cobrança, em vigilância o tempo todo, esse conteúdo aqui talvez não seja para você, tá? Agora, se você quer entender como construir uma equipe mais cuidadosa, mais responsável e que gere menos erros e menos retrabalho todos os dias, aí sim você está aqui no lugar certo, tá? E esse assunto aqui é tão importante dentro da sua empresa, porque quando você aprende a identificar a verdadeira origem dos erros e retrabalhos, aí você vai parar de ficar apagando incêndios o tempo todo, vai deixar de precisar revisar tudo sozinho e começa a perceber onde o problema realmente está acontecendo, tá? Você reduz aquele desgaste diário de corrigir, de refazer, de repetir as mesmas coisas o tempo todo. Porque quando a equipe começa a trabalhar com mais atenção e responsabilidade nas entregas, os erros vão diminuir, os problemas vão fluir de uma forma melhor, né? Deixa eu corrigir o que eu acabei de falar. As tarefas vão começar a fluir de uma forma melhor, já os problemas começam a ser resolvidos antes de crescer, sem depender de você para conferir tudo o tempo todo. Essa semana mesmo eu estava conversando com o dono de uma empresa e ele me falou o seguinte: Denise, parece que eu vivo para corrigir as mesmas coisas. Se as pessoas pelo menos tivessem erros diferentes, mas não, é sempre as mesmas coisas. E aí, pela conversa e tal, que a gente continuou ali por mais alguns minutos, eu até percebi que ele orientava, que ele explicava o processo, que ele buscava acompanhar de perto. Mas o que acontecia, na verdade, é que as pessoas faziam rápido, né? Queriam se livrar daquela atividade sem revisar. Ou então os erros simplesmente passavam despercebidos, porque não havia aquele senso de responsabilidade de fazer a tarefa inteira de forma correta. E pequenos problemas iam se acumulando. No final, tudo voltava para esse dono de empresa com quem eu estava conversando corrigir. E isso é mais comum nas empresas do que parece, gente. Assim, muitas equipes trabalham assim. Depois alguém confere, se tiver erro, depois a gente corrige, vamos fazer logo para entregar rápido, temos que atender a necessidade do cliente com urgência. Só que essa mentalidade, assim, simples assim, ela cria uma cultura de retrabalho, né? Agora, quando o dono começa a tratar qualidade e atenção na execução como algo realmente importante, então, qualidade, atenção na execução, a equipe muda a forma de trabalhar. Se você, dentro da sua empresa, começar na sua comunicação, na sua orientação aos seus funcionários, começar a falar sobre qualidade, sobre exatidão na entrega, as pessoas vão começar a prestar mais atenção nos detalhes, revisar mais antes de entregar, né? Você é que direciona a cultura dentro da sua empresa para o caminho que você quer. Se você quiser um caminho de erros e retrabalhos constantes, a sua comunicação é de uma forma, o seu tipo de cobrança é outro. Agora, se você quer sim que as pessoas antecipem possíveis erros, que assumam mais cuidado com o resultado final, que prestem mais atenção e que tenham aquele senso de responsabilidade, é outro tipo de comunicação que você precisa ter.
Você precisa reforçar a importância da qualidade, você precisa reforçar a importância do senso de responsabilidade compartilhado. E aí tudo vai começar a melhorar. O nível de retrabalhos vai diminuir, os seus processos vão começar a ficar mais organizados e a equipe vai até ter mais autonomia, porque você não vai mais precisar ficar controlando tudo e vai deixar de ser o corretor oficial da empresa, né? E eu até acho que você agora pode estar pensando assim, mas Denise, eu já acompanho tudo de perto. E eu sei que você acompanha, eu acredito em você. Mas deixa eu te falar uma coisa importante. Acompanhar de perto não significa que os erros vão diminuir. Porque conferir o trabalho o tempo todo, estar em cima de tudo, não ensina a equipe a trabalhar com mais atenção. E outra frase que eu escuto muito também é assim, poxa, Denise, a minha equipe é muito desatenta. Mas olha só, eu quero que você se lembre de uma coisa, as equipes não trabalham no modo automático. Elas respondem ao padrão que existe dentro da empresa, ao ambiente da empresa, e isso foi você que criou. Você, dono da empresa, líder de toda a organização, foi você que criou essa forma de trabalhar, a forma como os processos acontecem. E também, assim, é você que determinou qual o nível de cuidado que é exigido ou até que é tolerado no dia a dia. Você é o responsável pela cultura da sua empresa. Se será uma cultura de correção ou de prevenção. Porque quando os erros acontecem e ninguém para corrigir a causa, a equipe aprende que fazer de qualquer jeito é aceitável, alguém vai revisar depois e você vai corrigir tudo no final, né? E sem perceber o que acontece, a empresa começa a achar que o retrabalho é normal, que é assim que tem que ser mesmo. Só que isso tem um preço muito alto para você, para a sua empresa. Tem o preço do desgaste, o preço da perda de tempo, tem o preço do desperdício de recursos, muitas vezes, recursos financeiros, recursos materiais, e uma sensação, assim, constante de que a empresa nunca anda de verdade, né? Você não consegue fazer com que as coisas fluam de verdade, né? Tem algo muito comum, assim, nas empresas que faz os erros continuarem acontecendo, mesmo quando o empresário sente que está fazendo tudo certo, né? O primeiro erro, eu até já falei aqui, é achar que cobrar mais resolve. E aí vira um ciclo. Você cobra, repete, reforça e nada muda de verdade. Outro erro é corrigir tudo sozinho. A equipe erra e você vai lá corrigir, ajustar rapidamente. Sem perceber, o que acontece? Você ensina que no final sempre vai ter alguém para resolver, para corrigir. Também existe uma coisa que é muito complicada, que é a falta de comunicação clara sobre o padrão de qualidade que é exigido da equipe, né? As pessoas fazem as tarefas, mas sem entender exatamente o nível de cuidado que tem que ter, o que elas precisam evitar, o que significa de verdade entregar bem um trabalho, né? E o resultado é sempre parecido, né? Muita correria, muito retrabalho, pouca fluidez na operação. Porque a equipe trabalha para terminar tarefas, para se livrar do que tem que ser feito, mas não necessariamente para entregar com capricho, com qualidade, tá? E se você se viu em algum desses pontos que eu acabei de falar, fica tranquilo, tá? Você não está sozinho. Não porque quer errar, né? Quando eu digo que você não está sozinho, é porque isso eu encontro em inúmeras empresas esse mesmo tipo de comportamento, né? E óbvio que ninguém quer errar, né? Nenhum empresário quer que contenha erros na sua empresa, né? Só que os erros acontecem porque os donos de empresas nunca aprenderam exatamente como criar uma cultura de prevenção de erros dentro da equipe.
E é por isso que eu criei o método Equipes que Resolvem, né? Para ajudar empresários a construir equipes mais atentas, mais responsáveis e que gerem menos retrabalho no dia a dia, para que no final as coisas não dependam todas de você o tempo todo, né? Porque erros e retrabalho, gente, normalmente acontecem quando a orientação não foi dada claramente, ou quando não existe um alinhamento, ou até um modelo de gestão bem estruturado, tá? E aí, o verdadeiro problema, ele costuma estar em um desses pontos que eu vou te falar agora. Ou a pessoa não entendeu exatamente como fazer o trabalho que você solicitou para que aquele trabalho seja considerado bem feito, um bom trabalho. Ou então, duas pessoas acharam que estavam cuidando da mesma coisa. Então, aí tem, às vezes, duplicidade, duas pessoas dentro da empresa fazendo a mesma coisa. Ou ninguém fazendo alguma coisa que era para fazer porque acha que o outro vai fazer. A decisão mudou no meio, você mudou de ideia, ou o cliente pediu alguma coisa diferente, ou alguma coisa aconteceu que você mudou a sua decisão no meio da história, só que não atualizou o time da maneira correta, da maneira como deveria, para gerar entendimento, para que ficasse claro para todo mundo por que mudou e como fazer agora, né? Outra coisa que acontece também, as equipes evitam conflitos. Elas não querem se desentender com alguém, né? Na cabeça delas isso é um conflito, né? E aí não começam a prestar atenção e checar as coisas antes, perguntar quando enxergam que alguma coisa não está indo bem, e aí o erro só vai aparecer lá no final. Ou ainda assim, às vezes falta um dono claro, né? Que é um critério muito importante. Sempre que as equipes travam e se perdem, quando falta confiança para poder discordar do que está acontecendo ou do que as pessoas estão falando, quando os compromissos não estão claros, por exemplo, quando isso não existe, né, as pessoas elas são educadas no relacionamento entre elas, mas o trabalho em si acaba ficando desalinhado. Porque não houve uma comunicação correta, suficiente, e aí é que a brecha para erros e retrabalhos aparecem, né? Quanto mais estruturada for a orientação que você dá, ou que o seu líder lá na empresa dá para a equipe, mais cedo o problema vai aparecer, um erro vai aparecer, e aí menor e mais barato esse erro vai sair, porque vai dar tempo de consertar adequadamente. Então, anota aí o que eu vou falar agora, que eu vou dar uma informação que é ouro, assim, para você implementar na sua empresa amanhã, de manhã. Em primeiro lugar, você tem que definir o que é uma entrega boa. Eu tô brigando com a canetinha. Que apertar em cima da caneta, eu estou apertando do lado. O que é uma boa entrega, né? Você tem que definir o que é isso, porque não adianta você supor que o seu funcionário saiba exatamente o que ele tem que entregar. Antes de ele começar, defina, seja claro sobre o que é uma boa entrega, né? E toda tarefa, ela precisa ter 4 coisas, anota aí. Ela tem que ter um objetivo claro, tem que ter um dono, ou seja, quem é o responsável por fazer aquela tarefa acontecer. Ela tem que ter um prazo definido, até quando tem que ser resolvido, e qual o critério de qualidade a ser assegurado, tá? Outra coisa muito importante é coloque um único dono por entrega. Um único dono. Cada entrega, ela tem que ter um dono. Sabe? A pessoa que vai ser responsável por todas as etapas. Pode até e precisa ter a colaboração de várias pessoas, mas dono tem que ser um, tá? Quando a responsabilidade é aberta, assim, ela é do time. Normalmente ela não é de ninguém, tá?
Isso é muito importante. Defina quem vai ser o dono daquela atividade. E aí depois você pega e entrega e quebra, né? Aquelas entregas maiores em pontos de checagem curtos. Então, assim, olha, vamos começar e em 2 dias a gente se reúne para ver como está o trabalho. Ou seja, pontos de checagem curtos. Não espera a versão final para ir olhar, né? O dono da atividade ele tem que acompanhar e informar em prazos curtos como as coisas estão indo, tá? Aí você faz uma revisão de direção e não de acabamento. E o ganho é enorme, porque é muito mais fácil você corrigir a rota, se for necessário, antes de perder muitas horas ou perder material, né? E sempre padronize aquilo que se repete. Tudo que acontece mais de 3 vezes tem que ser padronizado. Tem que ter ali um checklist, um formulário padrão, por exemplo. Quando a gente tem as coisas na memória, quando tudo depende da memória, a equipe erra mais, né? É importante que tenha um padrão a ser seguido, né? E aí você pode, junto com o dono da atividade ali, conversar com ele e dar um feedback em cima do processo e não só do resultado. Porque aí, em vez de você falar assim, veio errado de novo, você vai poder falar, vai ter que falar de uma maneira mais completa. Por exemplo, o problema aqui foi que você começou a executar sem validar o critério, né, que era para ser seguido. Da próxima vez, antes de você avançar mais com a tarefa, né, pense num racional do que está fazendo. Isso faz com que você consiga ensinar o pensamento a ser seguido, aquele pensamento de prevenção, e não só corrigir a peça que vai acontecer, né? Você acaba com isso reduzindo ao máximo as trocas de prioridade no meio do caminho. E isso é outra coisa que você tem que anotar aí. Reduza ao máximo as trocas de prioridade no meio do caminho, né? Muita equipe parece que erra, mas na verdade ela está só sendo atropelada por mudanças constantes de direção, tá? Toda demanda importante precisa sair no mesmo formato, ou seja, você não tem que passar as coisas no improviso, né? Tendo esse padrão, vai ser muito mais fácil das pessoas entenderem exatamente o que deve ser feito. E pergunta para a pessoa se ela entendeu. Tá? Quem recebe a demanda, ela precisa explicar, devolver para você o que ela entendeu. Não basta ouvir, ela tem que repetir o que ela entendeu. Pode até ser repetitivo no começo, mas vai melhorar muito, a mudança é significativa. Tá? Então, não se esqueça da forma de comunicar o que deve ser feito daqui para frente. Essa é uma mudança que é muito importante para você, né? O erro mais comum do líder é achar, mas eu falei certo. Pode até ter falado, mas gestão não é apenas sobre falar certo. É sobre ter um sistema em que o entendimento correto ele possa ser verificado, tá bom? E se você comunicar bem, definir o dono de cada atividade, né? E levar à frente uma cultura de prevenção, fazendo pontos de checagem, antes de ter o trabalho todo pronto, você com certeza vai ter um outro resultado no dia a dia da sua empresa. Então, no meu método Equipes que Resolvem, nós trabalhamos estes e outros pontos para que a equipe passe a assumir as responsabilidades, liberando o dono para focar naquilo que realmente importa, que é construir a cultura, focar em estratégias para levar a empresa a se desenvolver, né? E aí, o meu método garante a estruturação necessária de forma clara, mostrando o impacto, direcionando o comportamento. Então, eu vou deixar aqui uma pergunta para você pensar. Onde, na prática, a sua equipe comete erros e você já se lança imediatamente a resolver você mesmo, né? Fazendo todo o retrabalho. E se tem um aprendizado que você precisa levar daqui hoje os erros e retrabalhos da sua equipe não acontecem por acaso. Não são intencionais, não é falta de vontade. Eles, na maioria das vezes, são um reflexo, a forma como o trabalho está sendo conduzido dentro da empresa. E quando você muda isso, os resultados
começam a mudar também. E principalmente você sai do olho do furacão, tá? E no nosso próximo encontro, que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 26 de maio, às 20 horas, eu vou trazer outro assunto muito importante para o seu dia a dia aí na sua empresa, que é como os empresários desmotivam a equipe sem nem perceber que estão fazendo isso. Nessa aula, você vai entender quais atitudes muitos empresários têm sem perceber que acabam desmotivando a equipe no dia a dia. E eu vou te mostrar por que muitas vezes o problema não está na falta de vontade das pessoas, na preguiça, mas sim em comportamentos da liderança, que fazem com que a equipe perca a iniciativa, pare de se envolver, comece a trabalhar apenas no modo automático. Nessa aula, você vai enxergar quais são os erros mais comuns que fazem funcionários competentes ficarem desanimados, dependentes do dono para tudo. E, principalmente, você vai começar a entender o que precisa ser mudado para criar uma equipe mais engajada, mais participativa e que realmente queira contribuir com o crescimento da empresa sem que você precise empurrar tudo sozinho o tempo todo. Mas deixa eu te falar uma coisa ainda antes de finalizar. Caso você ainda não esteja inscrito para participar dos nossos encontros, vai lá no Instagram agora, @ADeniseGarz, e acessa o link na bio para se inscrever e receber o link para os nossos próximos encontros semanais que acontecem sempre às terças-feiras, às 20 horas aqui no YouTube. E já que você vai estar lá, aproveita e me manda um direct com a palavra produtividade. E eu vou te enviar para você que comentar o resumo do conteúdo do nosso encontro de hoje, tá bom? Então vem comigo sair do olho do furacão e eu te desejo uma boa noite. Espero você na próxima semana.